pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo anterior eu contei para vocês a respeito da biografia do imperador francês Napoleão Bonaparte. O Napoleão, ele se considerava um filho e um herdeiro da Revolução Francesa. E assim que ele toma o poder na França, ele vai levar esses ideais liberais da Revolução Francesa por toda a Europa. E também esses ideais vão chegar aonde? Aqui no Brasil. Na época que o Napoleão estava no exílio lá em Santa Helena, pouco antes dele falecer, o Dom Pedro, nosso futuro Dom Pedro I, ele assume o cargo de príncipe regente do Brasil. E logo seus primeiros decretos são decretos que estão impregnados desses ideais liberais da Revolução Francesa e do Napoleão. Dom Pedro tinha um conselheiro chamado Dirk von Hogentorp, um conselheiro privado. O Hogentorp ele era holandês e ele havia sido um general do Napoleão Bonaparte que acabou se exilando aqui no Brasil. Esse vídeo de hoje é para contar esses bastidores dessas ideias, o que a Revolução Francesa trouxe de novidade para essa Europa e como que isso se espalhou e chegou até aqui no Brasil. E também um pouquinho da história do Hogentorp. Mas antes disso, antes de eu continuar o vídeo, encarecidamente eu peço para vocês, eu sei que é meio chato ficar pedindo isso sempre, mas eu preciso. Que vocês não se esqueçam de dar like para ver se vocês continuam também ainda inscritos no canal. Dá uma olhadinha, porque às vezes o YouTube desinscreve aleatoriamente as pessoas. Quem quiser contribuir com o canal, tem aqui embaixo o clube do canal, mas também pode contribuir só comentando, dando seu like, curtindo. Não esqueçam de ver se o sininho está ativado também para receber as notificações. Tá legal? Bom, vamos lá. Antes da Revolução Francesa, a ideia de país era uma coisa meio nebulosa. Se nós pegarmos, por exemplo, a própria França, ela era totalmente diferente do que a gente tem hoje. Era uma região dividida em várias sub-regiões, cada uma com a sua própria língua, os seus próprios costumes, as suas próprias leis, algumas com suas próprias moedas, algumas com as suas próprias medidas. Era uma coisa bem confusa, não se tinha uma ideia de unidade nacional. A lei que valia para uma pessoa, por exemplo, não valia para o clero, ou para a realeza, ou para a nobreza. Haviam os chamados privilégios. Então, a lei não funcionava para todo mundo uniformemente. Por exemplo, o fato de você ser nobre fazia com que você tivesse certos direitos que as pessoas nascidas não nobres não tinham. Ou mesmo um cargo, se você ocupava determinado cargo, você tinha leis específicas a seu respeito. Ou então ainda o rei, em algum momento, poderia ter dado alguma isenção de impostos, por exemplo, para algum antepassado teu, e você acaba herdando isso também. Então era tudo muito desigual essa sociedade. Nesse mundo pré-Revolução Francesa, a igreja ela dominava a vida das pessoas do nascimento até a morte. Então você não era considerado um indivíduo se você não fosse batizado na igreja. Ela controlava todos os registros, controlava o nascimento, o casamento e a morte. Se isso estava tudo bem para os católicos, era mais complicado para quem não seguia a religião católica, como os judeus, por exemplo. Eles muitas vezes eram obrigados a viver em regiões pré-determinadas. Eles não podiam sair de certos locais, eles não podiam viver onde eles queriam. O casamento, antes da Revolução Francesa, era efetivamente até que a morte os separe. Não havia a ideia de separação. Existe até a separação de corpos. Você poderia requerer a separação de corpos na igreja, onde cada pessoa ia viver a sua própria vida, mas ela não podia casar. Ela continuava casada com outra pessoa, mas ela estava com os bens separados e os corpos separados. Então eles podiam morar separados e cada um viver a sua própria vida. O ensino, ele também era controlado de certa maneira pela igreja. Era ela que determinava se um professor podia ou não dar aulas.
A presença do Estado, ela era bem sentida na hora de você pagar o imposto, né? Da hora do Estado cobrar o teu imposto, ele aparecia. Mas a estrutura e o funcionamento das cidades era muito precário, né? Por exemplo, antes da Revolução Francesa, você não vai ter uma coisa básica, por exemplo, que é a coleta de lixo, né? A coleta de lixo vai aparecer depois da Revolução Francesa. Essa revolução, a Revolução Francesa, ela vai estourar em 1789. O principal mote dela era liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade era uma solicitação dos camponeses que viviam presos como servos ainda à terra, tanto da nobreza quanto à terra do clero. A igualdade de direito era um pedido dos burgueses, né? A burguesia ela está ascendendo economicamente, mas nesse mundo de privilégios, ela não tem privilégio quase nenhum. Então ela está abaixo da lei perante o clero e a nobreza. Mas a Revolução Francesa, ela não é uma coisa contínua e uniforme. Ela é um processo revolucionário que tem vários momentos, sendo o pior deles o terror, onde várias pessoas, inclusive os reis da França, são guilhotinados. Aliás, todo mundo que era tido como inimigo da Revolução acabava tendo seu pescoço decepado na guilhotina. Após o terror, você tem as guerras, né, porque vai ter vários países entrando em guerra com a França por causa dessa Revolução, e você vai ter a ascensão meteórica aí do Napoleão como general, e depois ele vai assumir o consulado e vai depois virar imperador. Nesse momento que ele está tomando as rédeas do poder na França, ele vai tentar organizar as reformas que esse tumulto da Revolução tentou estabelecer e que não conseguiu. Então misturava-se leis velhas com leis novas, as leis novas às vezes uma não se entendia com a outra. Então ele vai passar a codificar essas leis e criar um sistema de leis que é o Código Civil ou o Código Napoleônico, né, que até hoje, como eu falei no vídeo anterior, ainda é seguido por alguns países ou serve de norte para algumas legislações. Nesse código, por exemplo, ele vai ter uma coisa que até então não existia, que era um lugar só onde você encontrava toda a legislação que regia a vida civil das pessoas. E ele era feito de uma maneira super clara, que era fácil das pessoas entenderem como funcionava a lei. Ele vai normatizar essa sociedade, ao mesmo tempo que vai tirar todos os antigos privilégios, tanto da nobreza quanto do clero e da realeza. Então, realmente, aí vira aquela coisa de todo mundo igual perante a lei. O código também, ele vai estabelecer uma divisão formal entre a igreja e o Estado. Então, se antes toda a parte da vida era regulada pela igreja, pelos registros da igreja, agora isso passa a ser regulado pelo Estado. Então, o Estado é que vai anotar os nascimentos, os casamentos, as mortes, e os prefeitos locais vão poder fazer os casamentos civis. Então aí vai nascer o casamento civil e vai existir a separação, o divórcio. A pessoa vai poder se separar das pessoas com as quais elas eram casadas. O Código Napoleônico, ele vai determinar o direito à propriedade privada, a liberdade individual, a liberdade de pensamento e religiosa e a liberdade de iniciativa privada, entre várias outras determinações. Então, com a nobreza e o clero perdendo as suas regalias, perdendo os seus privilégios, eles não são mais donos da terra. Então você pode ter a sua propriedade sem ter que pagar o imposto para um senhor. Mas nem tudo era um mar de rosas. O código, ele fortalecia claramente a burguesia. Ele, ao mesmo tempo que permitia que essa burguesia criasse suas fábricas, suas empresas, e que esses proprietários dessas fábricas e empresas se organizassem em sociedades, ele proibia que os trabalhadores fizessem o mesmo. Então ele proibia os sindicatos e proibia as greves. Também a quem era dada essa liberdade, né? A esse cidadão que tinha liberdades iguais, quem era esse cidadão? Eram os homens. As mulheres não tinham o mesmo direito dos homens. As mulheres, elas eram totalmente, pelo código, dependente de um homem. Então,
pai era responsável por elas, na falta do pai, o irmão ou o marido. A mulher na França, ela vai passar a ter alguns direitos, como voto, por exemplo, a partir só da Segunda Guerra Mundial. Além de normatizar as leis, organizar tudo de um jeito fácil e simples, todo mundo entender, o Napoleão, ele também normatiza quase tudo que ele consegue colocar a mão. Então, um exemplo é os pesos e medidas. Durante a Revolução Francesa, o Lavoisier e outros cientistas, eles vão trabalhar numa medida padrão. Antes disso, você tinha a vara, por exemplo, que era uma medida padrão da época dos romanos, que equivale a 2, quase 3 metros. Mas isso também variava de local para local. Então, assim, nem a unidade de medida você tinha padronizado na época. Então, esses cientistas, durante a Revolução, vão desenvolver um padrão novo de medida, que vai ser o quê? O metro. Como que o metro foi definido? Pegaram a curvatura da Terra do Polo Norte até a linha do Equador, mediram quanto que seria essa distância e pegaram a 10.000.000ª parte dessa. Isso é o metro. Aí subdividiram o metro. Dessa divisão, que fizeram, eles pegaram e criaram um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros e colocaram água dentro desse cubo. Então aí chegou-se ao litro. O peso desse litro virou o quilo. Então, com essas 3 medidas, é padronizado todo um sistema de pesos e medidas, que isso é levado para toda a França e para onde mais a França conquistasse. Então, você tem todo esse império francês que seguia, então, essas determinações de Paris. Ainda hoje, em Paris, você consegue ver o metro. Eles colocavam nas ruas a medida, para você ter como padrão, para ver se você foi roubado ou não, e para colocar as pessoas a par do que estava acontecendo. Então ainda tem um lugar em Paris que você encontra um metro na parede. Essa padronização também chegou à língua. Então foi estabelecido o francês como língua oficial da França. Então tentou-se deixar de fora dessa linguagem oficial os dialetos e as outras línguas que existiam dentro da região da França. Outra coisa que também foi sistematizada, a moeda. O franco, ele já tinha existido anteriormente, retoma e só existe ele, uniformiza-se a moeda em todo o território. Junto a todas essas ações, também é criado novas estradas e melhoradas antigas, para se chegar mais rápido à capital, Paris. O ensino, ele também passa a ser unificado e passa também a ser supervisionado diretamente pelo governo. A ideia principal dessa uniformização da educação e o acesso mais fácil às diversas classes a essa educação é criar uma elite burocrática, onde as pessoas vão ascender ao governo, dentro do governo, nas diversas repartições do governo, por meio do seu merecimento e do seu conhecimento, e não mais sendo indicado por questões de privilégio. Então você tem, é um dos primeiros momentos que você tem essa ascensão pelo conhecimento. E amarrando todas essas ideias que vai dar de unicidade nacional, você tem o quê? A velocidade da informação. O Napoleão, ele vai instituir o telégrafo óptico em toda a França e também em todo o território ocupado. Então, de tal forma que esses telégrafos vão chegar à Espanha e ao leste europeu, de forma que em 2 horas qualquer informação nesses pontos mais extremos do Império chegavam a Paris. O ponto central das comunicações ficava no telhado do Louvre. Todas essas ações, você reunir sob uma mesma direção a educação, reunir todas as leis, unificar a língua, padronizar moeda, pesos, medidas, etc., acaba criando uma ideia de unidade nacional que vai levar ao quê? Uma coisa até então desconhecida, o nacionalismo. Inicialmente, essa ideia de nacionalismo ela vai ocorrer na França, mas isso se espalha
pelos demais países, conforme eles vão sendo libertados pelo exército de 500 mil homens do Napoleão. Diversos locais distantes da França, conquistados pelos franceses, e agora integrados ao Império, passam a usufruir de todas essas novas leis, né, essas novas ideias liberais. Então, a pessoa, por exemplo, na Alemanha, ela não precisa mais pertencer a uma guilda, né, uma associação de fabricantes de cerveja, por exemplo, para montar a sua própria fábrica. Ele pode pedir uma autorização do governo, o governo dá o alvará de funcionamento, ele cria lá a fábrica de cerveja, sem mais ter que lidar com essas ideias que acabam atravancando de alguma maneira a ideia de liberdade de comércio. E as pessoas também começam, fora, né, da França, a acharem interessante essa ideia de poder casar novamente, então elas podem se separar e casar com outras pessoas. Vai aparecer uma enxurrada de Josefina nessa brincadeira, porque muita gente, por exemplo, que não podia ter filhos. Então a pessoa às vezes já até abandonou o marido, eles não moram mais juntos, e agora finalmente a pessoa pode se separar, casar com outra pessoa, e aí nasce uma criança. Ou vira Napoleão ou vira Josefina, em homenagem a essa liberdade que os franceses trouxeram para essas regiões. Junto com essa chegada dessas novas leis, também chegam as leis de secularização dos bens da igreja. Então, muitos mosteiros acabam abandonados pelas ordens religiosas que têm que sair daqueles locais e tudo é vendido, leiloado. Muitos desses mosteiros acabam virando, às vezes, palácios ou mesmo fábricas. Bom, se algumas coisas da Revolução Francesa, como a separação do Estado e da igreja, as unidades de medida e várias outras coisas pegaram, né, em outras regiões além da França, teve coisa que não pegou, nem na França pegou, que foi o calendário, né, que eles criaram durante a Revolução Francesa, que durou algum tempo, e uma ideia meio maluca de que o dia teria 10 horas. Então é criado todo um sistema de horário diferente para dividir o dia em 10 horas. Isso também não pega. Até agora eu falei dos benefícios levados pelos exércitos do Napoleão a esses novos locais. Entretanto, todo bônus tem o seu ônus. E no caso, qual era o ônus? Era um pagamento de imposto a mais. Então, por exemplo, você passa a pagar imposto para a França pelo seu imóvel. Então, pelo número de janelas e portas. Muitas janelas e portas são fechadas com tijolos para você não pagar tanto imposto. Você tem que sustentar esse exército. Então, às vezes, em locais que esse exército está, dependendo, por exemplo, na Prússia, quando ele invade a Prússia, Berlim é obrigado a hospedar esses soldados e dar 3 refeições por dia. As pessoas têm que dar 3 refeições por dia para os soldados e mais uma garrafa de vinho. Esse exército também tem que ser alimentado de homens. Então, todas essas regiões são obrigadas a fornecer jovens para o exército. Então, você chegando a determinada idade, você ia para a junta de alistamento. Essa junta era formada por 3 pessoas, inclusive um médico, um membro da prefeitura e um membro do exército. E eram feitos exames com essas pessoas, principalmente físicos, para ver se elas tinham capacidade para lutar ou não. Se elas fossem aprovadas, elas passavam 5 anos no exército, muitas obviamente não voltaram. Aquele nacionalismo que surge na França também vai começar a aparecer nos territórios ocupados. E isso vai ser usado pelas antigas potências contra o Napoleão, porque eles vão conseguir unir, por meio desse nacionalismo emergente, forças para lutar contra os invasores estrangeiros, os invasores franceses. E algumas atitudes do Napoleão ajudam nisso. Por exemplo, quando ele exige que seja retirado do portão de Brandemburgo a quadriga, para que seja levado como espólio de guerra para a França. Então, essa expoliação desses bens nacionais, que na visão deles são troféus de guerra, acaba irritando bastante a população. Essa ideia, que inicialmente vai desse nacionalismo alemão, do nacionalismo italiano, que vai ajudar a combater o Napoleão, depois vai fazer com que esses locais acabem se unificando.
Então, tanto a Itália quanto a Alemanha, na época, não era um país só, né? Você tinha uma região de estados germânicos, você tinha uma região de estados italianos. Mas cada um era governado por um duque, por um príncipe, não havia uma unidade, né? Isso daí vai existir já mais no fim, da metade para o fim do século XIX. Além de tudo aquilo que eu falei num vídeo sobre o Napoleão, quem era ele? Né? A gente tem que pensar quem era esse sujeito, de onde ele surgiu, socialmente falando. Ele era um sujeito saído de uma família da baixa nobreza e que se fez praticamente sozinho no meio de uma revolução. Ele não era de uma família importante. Ele não havia nascido para governar e ele se fez imperador. Isso tudo para os monarcas absolutistas era o pesadelo. O Napoleão, ele foi alguém que se fez sozinho com base em muita propaganda, muita estratégia, muita inteligência e umas doses aí de sorte. E ele chega ao trono sem ser o ungido de Deus. Ele ainda toma a coroa do Papa e se autocoroa. Isso é uma conquista. O Napoleão, ele conquistou tudo na vida. E esse sistema que ele ajuda a organizar dava a ideia de que qualquer cidadão poderia fazer o mesmo. Então, como que você vai colocar ordem no teu povo se o Napoleão está falando que todo mundo pode tudo? Então, ele era o terror de todos esse povo absolutista, todos esses governantes absolutistas. Quando o Napoleão cai do poder, e ele é exilado, ele volta, e aí ele é exilado de novo, as potências tradicionais, então a Rússia, a Prússia, a Áustria, a Inglaterra e alguns outros estados se reúnem em Viena e criam o Congresso de Viena. E lá vai ser feito a reorganização do mapa da Europa após Napoleão. Ele tinha tirado um monte de gente de trono, colocado a família, os amigos, ele tinha criado novos estados, então muita coisa que ele fez é desfeita, outras são mantidas. Mas, sobretudo, essa reunião em Viena ajuda a criação de uma contra-reação a todos esses ideais de liberdade da Revolução Francesa. Essa contra-reação vai se chamar Santa Aliança, que é a união de 3 potências cristãs. Então você tem, de um lado, a Casa Imperial Austríaca, representando o catolicismo. Você tem a Casa Real Prussiana, representando o protestantismo. E você vai ter a Casa Imperial Russa, representando a ortodoxia. Essa Santa Aliança, ela vai reafirmar, entre as principais potências da Europa, como eu disse, a ideia do direito divino dos reis e os valores cristãos na política dos estados. Então, essas nações, unidas pela Santa Aliança, elas vão se defender de qualquer ideal liberal que possa tomar os seus tronos. Ela vai durar durante muito tempo, essa união conservadora vai ser responsável por diversos atos, inclusive militares, para evitar revoltas, mas isso aí explode em 1848, quando você tem uma série de revoltas liberais por toda a Europa. Enquanto essa Santa Aliança está sendo criada lá na Europa, e com a Inglaterra caindo fora, falando que aquilo era um monte de bobagem mística e sem sentido, o que você está vendo acontecer lá em Portugal? Em 1820, estoura a Revolução do Porto. Essa Revolução do Porto acaba, justamente com o que a Santa Aliança estava tentando evitar, acaba com o absolutismo do rei de Portugal. Então, Dom João VI, aqui no Brasil, deixa de ser um governante absolutista a partir da Revolução do Porto. Essa Revolução do Porto vai criar uma Assembleia Constituinte, as chamadas Cortes Gerais Constitucionais, lá em Lisboa, vai pedir o retorno do Dom João para Portugal e
vai seguir, claro, obviamente, algumas das ideias liberais da Revolução Francesa. E com essa ida do Dom João VI para Portugal, ele deixa aqui o filho, o futuro Dom Pedro I. Então, o príncipe Dom Pedro, junto com a dona Leopoldina, a esposa dele, acaba ficando como príncipe regente do Brasil. O Dom Pedro, ele tinha nascido em Portugal em 1798, ele vem com a corte para cá, com 9 anos, né? Ele vai completar 10 anos aqui no Brasil. E ele é um jovem hiper entusiasmado pelo Napoleão. Ele achava super interessante todas as questões militares envolvendo Napoleão e tudo que ele vinha fazendo na Europa, para desgosto do pai, que era absolutista. E não foi por falta de convivência com pessoas absolutistas que ele virou liberal. Para vocês terem uma ideia, quando começa a Revolução na França e entra a época do terror, muitos nobres franceses, eles vão para Portugal, né? Eles ficam exilados lá na corte da rainha Dona Maria I, e muitos deles acabam vindo para o Brasil e acabam seus dias no Rio de Janeiro. Dom Pedro, ele nasceu dentro do absolutismo, ele conviveu com essas pessoas totalmente absolutistas, mas ele ficou fascinado com tudo o que estava acontecendo na Europa. A Dona Leopoldina não, ela tinha um pé atrás com esses ideais franceses, esses ideais liberais que havia custado o trono de boa parte da família dela. Ela mesma teve que fugir quando jovem de Viena por 2 vezes, quando Napoleão estava invadindo. A irmã dela, a Maria Luísa, acaba se casando com o Napoleão, e aí é uma coisa muito interessante, que o pai, né, dessa nova Europa, o Napoleão, o pai desses novos ideais, né, que ele vai espalhando por onde ele passa, ele acaba virando o genro da velha Europa, né? Ele acaba tecendo uma aliança com os Habsburgos. A Leopoldina, numa carta mandada aqui do Brasil para o pai, ela fala que o Dom Pedro ele é adepto a essas novas ideias que ela vê com ressalvas. E essas ideias ficam muito claras assim que o Dom Pedro assume a regência no Brasil. De abril a maio de 1821, o Dom Pedro ele emite vários decretos, entre eles assegurando o direito à propriedade privada, e outro decreto ele lança as bases da liberdade individual das pessoas livres, né? Não fazia parte dessa questão os escravos. Ninguém mais podia ser preso sem o mandato de um juiz ou de um magistrado, a não ser que a pessoa fosse pega em flagrante delito. Acabava-se também as prisões secretas, as torturas, as pessoas serem algemadas dentro das cadeias. Ninguém podia ser preso, condenado, sem culpa formada. O processo tinha que tramitar em 48 horas, com réus e testemunhas podendo ser confrontados e garantindo o total direito à defesa. Um pouco antes do Dom Pedro assumir como príncipe regente, chegou no Rio de Janeiro, em 1816, um conde holandês chamado Dirk von Hogentorp. O Hogentorp ele tinha sido um administrador holandês do Napoleão. Ele governou cidades super importantes na Alemanha e chegou inclusive a ser embaixador da Holanda, governada pelo irmão do Napoleão, em Viena. Então ele já conhecia a Dona Leopoldina lá da Europa. Quando o Hogentorp chegou no Rio de Janeiro, ele comprou uma fazenda chamada Nova Sião, que ficava na Floresta da Tijuca, perto do Corcovado. A viajante inglesa Maria Graham, ela conheceu o Hogentorp no Rio de Janeiro e visitou a casa e descreveu a casa. Falou que ela era agradável, mas ela era pequena, tinha 3 cômodos mais a varanda. E o quarto de dormir do Hogentorp, ele era todo preto, todo pintado de preto, com desenhos de esqueletos em poses divertidas. Cara, devia ser muito estranho. E aí também ele cultivava café. Ele tinha de 20 a 30 mil pés de café nessa fazenda, que também produzia vinho de laranja e licor de grumichama, que de acordo com a Maria Graham era muito parecido com licor de cereja. A primeira pessoa da família imperial, né, da futura família imperial, a Leopoldina,
ela dá de cara com o Rogentorp no meio da floresta quando ela estava caçando borboleta. E aí ela revê ele no meio da mata, né? Você imagina, conhecer o cara como embaixador da Holanda em Viena, de repente dá de cara com o cara no meio da floresta da Tijuca caçando borboleta. E ela contou para o marido. E o marido, Dom Pedro, que já se interessava pelo Napoleão e pelas ideias liberais da Revolução Francesa, obviamente foi conhecer pessoalmente o Rogentorp, que em carta para o irmão disse que o príncipe regente o tomou meio como um conselheiro particular. Então é de se supor que muitas dessas leis iniciais criadas por decreto pelo Dom Pedro no início da sua regência no Brasil tenham talvez algum dedo aí do Rogentorp. O Rogentorp ele vai falecer em outubro de 1822. Logo depois da independência ele morre. Ele tem uma síncope cardíaca no meio da floresta. Demora-se dias para achar o corpo. Quando acham, o corpo está meio devorado por animais. E quando vão mudar a roupa para fazer o enterro, descobrem que o velho general lá do Napoleão ele era todo tatuado, como os nativos da Indonésia. Ele também serviu na Indonésia antes da subida do Napoleão no poder lá na Europa. Ele era tão amigo do Napoleão que o Napoleão ele deixa uma herança para o Rogentorp. Só que, claro, ele não chega a receber nada, porque entre ser executado e inventar o Napoleão, ele morre, então ele acaba não herdando nada do Napoleão, mas ele é mencionado no testamento do Napoleão. Bom, pessoal, era isso que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Deixem aí seus comentários, seus likes, seus dislikes e ajudem a compartilhar o vídeo e a divulgar aqui o canal, tá bom? Um abraço, até mais.